Um pouquinho sobre toxicologia e entrar em toxicocinética. A toxicidade é a definição da capacidade da substância tóxica provocar efeitos nocivos nos seres humanos. Efeitos nocivos se trata da perda funcional do organismo para compensar essas novas exposições dos agentes tóxicos. Nós vamos ter os efeitos reversíveis e irreversíveis, os efeitos locais ou sistêmicos. Os locais são quando ocorrem no local do primeiro contato do agente tóxico com o organismo, e o sistêmico exige que após a exposição do xenobiótico ocorra a absorção e distribuição. E a intoxicação, são as alterações patológicas causadas pela interação entre o agente tóxico e o organismo, e ela é dividida em 4 fases: a fase de exposição, toxicocinética, toxicodinâmica e a fase clínica. A fase de exposição, que é o xenobiótico entra em contato com o indivíduo. A toxicocinética é o movimento do xenobiótico no organismo. A dinâmica é relacionada ao mecanismo de ação tóxica. E a fase clínica são os sintomas e sinais da intoxicação. Então, a intoxicação é o resultante de 3 interações de 3 elementos: do agente químico com o sistema biológico e o efeito que vai causar essa interação entre os dois. O local de exposição: quanto mais fácil e rápido o xenobiótico conseguir atravessar as barreiras do local de contato, o local de exposição, mais intensa e grave será a intoxicação. E as vias de exposição, que é por via oral, via cutânea e via respiratória. Agora, entrando em toxicocinética, a gente vai ter o transporte do xenobiótico através da corrente sanguínea e através dos processos de difusão passiva entre as membranas das células. E os principais fatores de interferência dos processos toxicocinéticos são a constituição das membranas, né? A membrana ela tem uma camada fosfolipídica, ela tem a parte de cima e a de baixo hidrofílica, que elas gostam de água, e a do meio é hidrofóbica, tem aversão à água. Então, quanto à solubilidade do agente químico, quanto mais lipossolúvel for a molécula, mais rápido e fácil ela tende a se difundir e ser absorvido pela célula. A quantidade, a concentração de xenobiótico que atinge o tecido, onde haverá o processo de absorção após a exposição. A circulação local, por exemplo, após a absorção intestinal pela via oral, alveolar, pulmonar, pulmão que tem milhares de capilares. A absorção cutânea em situações de queimadura. E em todos esses que foram citados, são locais de absorção com grande quantidade de capilares, aumentando a rápida absorção do xenobiótico. E moléculas com alto peso molecular também, Se ela tiver um peso maior, ela tende a atravessar as membranas mais lentamente. Agora, quanto ao grau de ionização, se elas forem ionizadas, ácidas, lipossolúvel ou hidrossolúvel, o grau de ionização delas, o pH, a polaridade delas, se elas são apolares ou polares, se elas são ácidas ou básicas. E, então, isso vai interferir ou não na entrada dela pelas membranas. Então, por exemplo, uma substância química que eu botei que eu caracterizei como HS. Ela se trata de uma substância apolar, não ionizada, lipossolúvel. Ela vai ser absorvida, principalmente no estômago, porque ela vai ser uma substância ácida. Quando é uma substância ácida no meio ácido, ela vai... no caso, eu botei a imagem aqui que ela não vai ser ionizada, Isso. Então, como ela não está não ionizada, apolar, quando ela cai, por exemplo, no estômago, que também é um ácido, é um pH ácido, Então o pH2 ele é um ácido, tem alta quantidade de hidrogênio,
ela vai ser absorvida. Por quê? Porque ela não vai ter uma troca molecular de moléculas, vai ser indiferente. O HS vão estar juntos. Não vai ter carga elétrica. Não vão ser polares, vão ser apolares. Então, quando ele cai no meio, um ácido cai no meio ácido, ele vai ser absorvido. Porque vai ser indiferente, não vai ter que ter uma troca, não vai ser realizada uma troca de nenhum íon. Eles vão ser absorvidos. Diferente quando é uma substância ionizada, ela não vai ser absorvida. Por exemplo, o HS da substância química, da substância ácida, elas vão se dissociar, né? Vão, entre aspas, se separar. A substância ácida ionizada, não ionizada, que era o exemplo anterior, ela vai se separar. Então, ela estava HS, agora ela está HS positivo e o S negativo. Agora ela tem cargas elétricas. Se essa substância com cargas elétricas cair no meio cheio de hidrogênio, somente o hidrogênio dessa substância ionizada vai ser absorvida. E a outra, e o S negativo vai ser descartado. Então, ela inteira não vai ser absorvida. Além dela estar separada, só uma parte dela vai ser absorvida no estômago. Então, para o xenobiótico ele ser absorvido, ele precisa estar na sua forma molecular, né? Na sua forma não ionizada, ele precisa ser apolar e lipossolúvel. Outro exemplo também seria, por exemplo, uma substância básica cair no estômago. Uma substância totalmente básica caindo no estômago. Ela não vai ser absorvida porque é um básico no ácido. Vai ter uma troca de moléculas ali, não vai absorver. Agora, se essa substância básica cair no duodeno, que ele tem um pH básico, ela vai ser absorvida. Agora, após o processo de absorção, né, nós vamos ter a distribuição do xenobiótico, onde ele vai estar biodisponível na corrente sanguínea para ser distribuído pelo organismo. Elas vão ter a sua ligação às proteínas, né, o que vai definir quanto à toxicidade do xenobiótico. Ele estará ligado nas proteínas e a concentração dele livre na corrente, né? Ele vai ter afinidades pelos sítios de ligação da albumina, que é uma ligação que ela é irreversível, tanto que em questão de fármacos ela também pode ser reversível e acabar não sendo absorvida direito, distribuída direito pelo organismo. E a concentração de proteínas circulantes no plasma sanguíneo. Agora sobre o tecido adiposo. O tecido adiposo ele é considerado um meio de armazenar fármacos e toxinas com características apolares. Desta forma, o agente tóxico ele não atinge os vasos de ação e é um meio de defesa. Então, por exemplo, pessoas que sofrem de obesidade fazem um emagrecimento excessivo, rápido, elas podem ter, obviamente, pessoas que sofrem de obesidade e que foram expostos a algum agente tóxico. Esses agentes tóxicos eles podem ser distribuídos pela corrente sanguínea após esse emagrecimento, porque eles vão estar sendo, entre aspas, quebrados. E o sistema nervoso central ele tem uma barreira hematoencefálica. Elas são importantes limitadoras de volume de distribuição de agente tóxico, né, de xenobióticos, que vão impedir a difusão das moléculas de toxina, de serem distribuídas pelo sistema nervoso central. E quanto à barreira placentária, são moléculas lipofílicas, né? São substâncias químicas que têm afinidade com lipídios e conseguem atravessar rapidamente, contrastando com moléculas hidrofóbicas e que tem a atravessá-la de forma mais lenta, limitando a exposição do feto ao agente tóxico.